Olá meninas, estamos aqui hoje para falar de mais um tema e o tema de hoje é um pouco polêmico, um pouco difícil, mas é um tema importante para nossa segurança, para nossa proteção, para os nossos cuidados. Eu sou Cirleide Oliveira e eu tenho 11 anos de profissão e adquiri alguma experiência e entendi que eu poderia compartilhar esse meu conhecimento com vocês, e eu estou aqui para falar de um tema importante, uma situação na qual eu já sofri, que eu já passei, que eu já tive que contornar, que eu já tive que administrar, mas que não me impediu de seguir. Então, por isso eu vim aqui para dar dicas para vocês de que maneira vocês podem passar pela situação sem perder a fé nessa profissão linda que vem para ajudar tantas pessoas, para curar pessoas, para deixar pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais serenas, melhores nas suas vidas, com suas famílias. Então a profissão da massoterapia, ela tem tantos benefícios e ela ajuda tanta humanidade que os percalços que passamos, eles se tornam pequenos mediante os resultados que damos. Então eu quero que vocês se concentrem muito mais em aprender como se sair de uma possível situação de assédio, que eu vou falar hoje sobre assédio, não exatamente moral, mas acaba sendo também mais sexual. Bom, se você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu, se inscreva agora, dê um like e acione o sininho para receber todos os meus vídeos. E compartilhe com as amigas, compartilhe com as pessoas que você acha que possa receber esse conteúdo e de alguma maneira ser beneficiado com ele. E em relação ao que eu vou falar hoje, é algo que qualquer pessoa pode passar na vida, tanto pessoas que se identificam como mulheres ou pessoas que se identificam como homens, mas hoje eu vou falar especificamente para nós mulheres que já temos um histórico milenar de assédio sexual. As mulheres passaram muitas dificuldades ao longo da história da humanidade. Muitas de nós, principalmente a minha geração, é sequelada, porque eu diria que 90%, eu não tenho uma estatística, porque muitas mulheres não falam sobre o assunto, e é uma pena, porque falar liberta, falar limpa o coração e a mente, falar ajuda a trazer compreensão e perdão. Mas grande parte de nós não fala por vergonha, por medo, por se sentir culpada muitas vezes, porque as mulheres acabam sempre sendo as culpadas pelo assédio ou pela violência sexual cometida, lamentavelmente. Mas é verdade também que as que têm coragem de falar, muitas vezes não conseguem porque são caladas. E eu vou falar por mim. Eu, quando tomei coragem de falar, eu nunca tive medo de falar que fui assediada, né? Desde criança, já na infância. Não fui violentada sexualmente no sentido, que eu vou dizer, amplo da palavra, né? Com penetração. Mas é verdade que eu fui bulinada, né? Eu fui, enfim, né? Alguém tentou pelo menos me tocar e fazer alguma coisa, mas nunca foi para as vias de fato. Felizmente eu tive essa sorte, né? Fui amparada pelos meus anjos, mas isso não impede que a gente fique com as sequelas psicológicas e as questões de relacionamento. Mas a vida segue, né, gente? O importante é levantar a cabeça e o que é que nós fazemos do que fizeram de nós, o que nós fazemos do que nós próprias fizemos do que fizeram da gente, né? Do resultado que a gente teve. Porque o que fizeram de nós é problema deles. Agora, o que nós fazemos com isso é problema nosso. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema, que é bastante chato, é bastante difícil, é bastante dolorido, mas nós estamos aqui justamente para nos apoiar e nos ajudar a enfrentar esses monstros, os monstros que a humanidade criou. E se essa humanidade criou os monstros, essa mesma humanidade tem o poder, o direito e a obrigação de transformar, de dissipar esses monstros, né? De resolver essas questões, né? Acabar com esses monstros. De que
forma? Mudando, respeitando, né, perdoando, convivendo, aceitando, se tratando, buscando terapia, ajuda, seja tanto dos assediadores como dos assediados. Todos nós precisamos de ajuda porque todos nós estamos doentes. É uma humanidade que não dá conta da própria vida, né? Não dá conta dos próprios instintos e muitas vezes desrespeita seus pares. Não estou justificando, porque é uma situação bem difícil e eu entendo a dor de cada uma que passou, ou pelo menos eu tento ser empática, já que eu também passei. Mas é verdade também que a gente não pode ficar presa na dor. A gente precisa seguir a vida e tentar ser feliz. E ser feliz, não só tentar, conseguir ser feliz. E eu, com tudo que eu passei, que eu vim de uma infância muito pobre, onde eu perdi meu pai com menos de 2 anos. Faltava 1 mês para fazer 2 anos, gente. Aí a minha mãe era analfabeta, uma pessoa sem orientação, que também não tinha tido uma boa mãe. Então ela também não tinha muita base para nos educar. Tinha 3 meninas, né? Eu com 1 ano e 11 meses, a minha outra irmã com 3 anos e a outra com 4 anos. Nós éramos as 4 mulheres desamparadas. A minha mãe tinha 19 anos quando ficou viúva. É isso? Não, desculpa, ela me teve com 19 e ficou viúva com 21, acho que foi isso. Quase 21, enfim. Então a gente sabe que não é fácil uma mulher viúva com 3 filhas passar por tudo, ter que se sustentar, trabalhar, enfim, ela lavava roupa para fora, faxinava e ainda tinha que cuidar de nós 3. Então, evidentemente, a gente ficou um pouquinho largada e, em função dessa situação toda, nós passamos pelos assédios. Só que eu quero falar com vocês, não só dos assédios da infância que muitas de nós sofremos, talvez vocês mais jovens não tenham sofrido, felizmente a humanidade deu uma evoluída, mas acho que as mulheres acima de 40, possível que sim, grande parte. Então, estamos juntas, né? Estou aqui justamente para tentar trazer um conforto para todas vocês. Na massoterapia, infelizmente, antes nós éramos chamadas de massagista e nós sabemos que a massagem ela é milenar, né? Ela data de mais de 4.000 anos, quando os chineses, né? A gente tem histórico de pergaminhos naquela região da China, e eles já usavam a massagem como uma forma de cura, como uma terapia medicinal. Olha que interessante, a massagem naquela época era usada pelos médicos. E os médicos entendiam que era a forma de curar, porque naquela época eles usavam muitas ervas, né? Era tudo muito natural, a gente não tinha indústria química. E também se usava mecanismos naturais, como o manuseio da musculatura para gerar bem-estar, porque a gente sabe que o carinho, o manuseio, ele faz com que a oxigenação melhore e o oxigênio, né, que a sistema sanguíneo funcione, né, melhore, sistema linfático e as impurezas saiam, sejam retiradas através dos rins, enfim, né, sistema linfático trabalhando para tirar as impurezas e aproveitando aquilo que tem de bom. E ao mesmo tempo o sistema sanguíneo atua como um condutor, né, de energia, um condutor de oxigênio que vai para as células e aí acaba por melhorar toda aquela área e a área começa a se recuperar. Então, por muito tempo, os médicos se utilizavam dessa técnica através das massoterapeutas, na época se chamava massagista, mas como o ser humano muitas vezes utiliza aquilo que é bom para algo que não é tão positivo, né? Acabou que se viu uma oportunidade de vender a massagem com cunho sexual. E aí nasceram então a prostituição se utilizando da massagem, e aí também algumas que se diziam massoterapeutas, na verdade massagistas da época, acabaram se corrompendo, digamos assim, no sentido de desvirtuar, né? Acabaram desvirtuando a profissão de cura para uma profissão de sexo, né, ligada a sexo. Então o processo acaba sendo um pouco interrompido, né? Aquilo que era para crescer como uma profissão
medicinal, acabou indo um pouco para o lado da sexualidade. E até os dias de hoje há, infelizmente, pessoas que se identificam do sexo masculino, que nós chamamos de homens, que entendem que mulheres massoterapeutas podem, né, ou devem, na cabeça deles, fazer serviços, né, prestar serviços sexuais além da massagem. E eu entendo quando vocês optam por não atender homens, porque esse histórico ficou tão forte que algumas de nós escolhem não atender os homens, o que é uma pena, porque hoje nós temos grande parte, a maioria dos homens que nos respeitam e precisam da massagem como uma forma de sobrevivência. Os clientes que vêm até mim, eles vêm no limite do estresse, do cansaço, da dor, da tristeza, depressão muitas vezes, e eles vêm buscar um alento, sabe? Às vezes eles querem conversar, além da massagem, né? Quer compartilhar um pouquinho do estresse, da dor, do desamparo. E nós nos tornamos terapeutas, não só massoterapeutas, mas terapeutas também. E eu acho lindo esse trabalho que nós fazemos, porque nós levamos consolo para corações, nós levamos alívio para dores físicas e psicológicas. Então o trabalho da massoterapia ele é muito bonito. Então se a gente conseguir ter o olhar certo para a profissão, é uma profissão que tem tudo para ajudar a humanidade a ser melhor. E então algumas de nós escolheram, né? Algumas de nós acabou escolhendo não atender os homens por medo de ser assediado, olha só. Ou talvez tenham sido assediados e optaram por não atender, ou souberam de mulheres, né, que foram assediadas e optaram por não. A minha irmã, por exemplo, ela não atende homens, ela só atende eventualmente quando é marido de uma cliente que ela conhece há muito tempo, por exceção, não por regra. Eu já nunca, mesmo passando por assédio na profissão, eu nunca escolhi ou desisti não atender, né? Nunca desisti de atender homens, nunca escolhi não atender homens. Achei que deveria enfrentar a situação, amadurecer com ela e aprender a me defender. E foi o que eu fiz. Então eu quero dizer para vocês que a gente tem que identificar os dois perfis, tanto o perfil do homem, que eu acho que identificando o perfil do homem que precisa da massagem sem segundas intenções, a gente também vai entender um pouquinho a postura do homem que vem com a intenção de digamos, te assediar ou te fazer propostas. É claro que tem uns que são respeitosos, digamos, eles fazem uma proposta, sim, eles tentam, entendeu? Eles perguntam, caso você faça muito que bem, né? Eu já tive a proposta de um cara que não me tocou, não me assediou no sentido amplo da palavra, mas ele fez a pergunta se eu fazia. E aí eu disse que não, e ele falou assim, ai, desculpa perguntar, achei até, tem que rir para não chorar, né, gente, porque aquelas situações que são tragicômicas. Desculpa perguntar, mas é meu direito. Enfim, o que é direito, o que não é, né, gente? A gente discute muito como humanidade o livre-arbítrio, né? E a gente fala que cada um tem o direito de ser quem é. E eu até compactuo dessa opinião, que cada um tem o direito de ser quem é. Só que quem você é ultrapassa o limite e o direito do outro, aí eu penso que você não tem o direito de ser exatamente tão grandinho, né? Talvez eu tenha o direito de ser quem é, sendo um pouquinho menos já, porque você está invadindo um espaço alheio, né? Então é bem complexo. A gente ainda não sabe por que caminho seguir, porque qualquer opinião que você deu hoje, alguém vai te atacar. Ou porque você é liberal demais, ou porque você é conservadora demais, ou porque você é muito religioso, ou porque você é muito sem crença, ou porque você protege os assediadores e não protege as vítimas. Enfim, gente, é tão complexo esse tema, né? E quanto mais a gente discute, mais a gente se enreda nele. Mas eu não vejo outro caminho. Se a gente se esquivar das nossas dores, esquivar dos nossos medos, e a gente se colocar numa redoma de protetora, onde a nossa verdade é a verdade absoluta,
a gente não vai avançar como humanidade. Porque sim, existe perfis de pessoas diferenciadas de vários modos de evolução, de circunstâncias, de ambiência, e cabe a nós aprender a ser água, né? Ser água. Eu procuro ser água. Eu, por exemplo, se está chovendo, eu tento me proteger com uma capa, porque eu não gosto de sombrinha. Eu tento não andar na chuva. Agora, se eu quiser me molhar na chuva, então eu saio sem capa, sem guarda-chuva e fico na chuva me molhando, né? Então a gente tem que aprender a se defender do que acontece, porque, puxa vida, se eu tô passando por uma rua que tá tendo um tiroteio, eu não posso reclamar porque eu levei uma bala, porque ali tá tendo um tiroteio, então por que eu vou passar ali? É claro que eu vou evitar aquela rua. Então a gente, quando se torna um pouquinho mais velha, a gente adquire algumas sapiência seria, né? A gente se torna um pouquinho mais sábio, então a gente aprende a ser água, sabe? Quando você vê que tá tendo ali uma pessoa que tá com ódio no coração, você não vai ficar discutindo com ela, porque você sabe que não vai conseguir pegar ao lado da razão dela. O neocórtex está bloqueado, ela está usando o cérebro limpo que está com a amígdala cortical dela a mil ali na defesa, vendo tudo como ruim, e a gente não vai conseguir chegar no coração dessa pessoa nesse momento. Então a gente tem que aprender a calar quando precisa calar, a falar quando é possível falar, a viver com os recursos que Deus nos deu, né? Respeitando sempre o limite do outro. Aí sim a gente vai estar respeitando o livre-arbítrio. Então eu vou descrever mais ou menos para vocês o perfil de homem que eu atendo que me respeita. O perfil de homem que eu atendo, que eu percebo que a intenção é realmente a massagem e não outra, né? Como é que ele chega? Normalmente ele vem ou através de uma indicação, ou ele vem através de um local que eu já atendo e que ele pega um folheto meu, ou no meu local de trabalho, enfim, algum lugar que eu esteja, que de alguma maneira ele perceba que eu seja, porque eu tô com a roupa, né, com o jaleco branco e tal, e ele perceba ou converse comigo sobre alguma dificuldade que ele tem, e ele pegue o meu material, né, meu folder, e vem até mim. Então, previamente eu já conversei, ele já falou sobre as dores e dificuldades dele, e normalmente esse cliente que quer massagem, ele vai falar por que ele quer massagem. Você faz... Ele fala assim, você faz massagem, você atende... Eu tenho muita dor nas costas e tal. Geralmente eles falam de onde dói, né? Da parte do corpo que dói. Aí pergunta se atende em domicílio, onde que eu atendo, se tem horário, quando é que eu atendo, papapá, enfim. Aí entra nos detalhes, mas nem sempre. Geralmente a preocupação deles mais é saber se eu atendo. Eu tenho hérnia de disco. Você atende esse tipo de coisa? Eu tenho problema de ciático, ou tenho problema no pé, eu tenho, né, tô com tendinite. Enfim, eles destacam de alguma maneira suas dificuldades. Ou então assim, tô no limite do estresse, tô precisando muito dar uma relaxada, e onde é que eu posso te encontrar? Aí eu dou meu material, meu telefone, o pessoal me passa um WhatsApp, me fala direitinho de onde você me encontrou e tal, e a gente marca um horário no meu espaço. Geralmente eu não divulgo o endereço do meu espaço antes que eu saiba mais desse cliente. E também é uma forma de ninguém ficar batendo na porta. Eu não gosto de pessoas que interrompam o trabalho que eu estou fazendo. Quando eu estou atendendo uma pessoa, eu gosto que essa pessoa tenha silêncio e privacidade. E então por isso eu não divulgo geralmente o endereço. Eu dou o endereço só quando eu já tenho alguns dados que eu saiba que realmente a intenção dessa pessoa seja receber uma sessão de massagem que ela está precisando. Então esse cliente ele vai chegar, ele vai te cumprimentar, ele vai falar o mínimo possível, ele só vai falar dele, ele não vai falar de você. E ele vai, no máximo que ele vai te perguntar é valores, que tipo de sessão que tem, quanto tempo é a sessão, esse tipo de pergunta mais técnica, que é importante, porque é o tempo dele, mas ele não vai entrar no teu campo pessoal, né? Ele não vai ficar te elogiando, coisa e tal, nem fazendo perguntas pessoais. Ele vai normalmente se preparar, você vai deixar a toalha, deixa que ele se troque, aí ele tire a roupa, se coloque na maca, e eu dou a toalha para ele se cobrir,
E aí, então, quando ele está pronto, ele me chama e eu venho e atendo. Então, são posturas que a gente pode adotar para evitar que haja intimidade e acabe por confundir o trabalho efetivo que você pretende oferecer, ok? Então, sim, esse cliente ele tem essa postura mais reservada, o cliente que precisa dos teus cuidados, e você vai perceber que é um cliente que normalmente vai te respeitar. Pode haver alguma situação adversa? Eventualmente pode, porque às vezes durante a massagem, dependendo do assunto que se coloca, ele pode tentar fazer alguma pergunta para ver até onde você vai. E aí cabe a você também ter uma postura bem profissional e fazer as colocações mais profissionais possíveis, né? Não evitar entrar no campo pessoal. A não ser que você perceba que o cliente seja bastante empático e uma pessoa bonachona e tal, mas normalmente eu indico que você evite com uma pessoa que você não conhece. Até porque na hora da massagem não é hora de ficar conversando, né? Você só conversa quando você vê que a pessoa está muito necessitada de falar, porque mais do que a massagem, ela precisa de uma terapia. E essa terapia acaba ajudando também, né? Essa fala, essa troca, desabafar, acaba aliviando o coração dela. Se você perceber que é importante para ela, você conversa. Só que você não vai entrar no teu campo pessoal, a não ser que você precise citar algo muito importante que seja relevante para a cura dele. Ok? Bom, nós estamos falando de um cliente que normalmente é o cliente padrão, que deve ser o cliente padrão, cujo atendimento vai resultar naquilo que ele busca, né, que é saúde, e naquilo que a gente oferece também, que é saúde, relaxamento, bem-estar. Mas quais os sinais que você tem para perceber quando um cliente está com uma intenção que não seja essa? Basicamente o contrário daquilo que eu falei, mas quando o cliente tem intenção de te fazer uma proposta, ou de alguma maneira ele possa vir a ser um assediador, uma possível ameaça para o seu atendimento, para o seu trabalho, ele começa que quando ele liga, ele já fala para você assim, que tipo de massagem você faz? Como é? Me explica aí, me fala um pouco como é que é a tua massagem. Ele me fala um pouco como é a sua massagem, já é curioso, porque na verdade, por que ele faria essa pergunta? Ah, tudo bem, até algumas mulheres gostam de saber, porque mulheres conhecem mais ou menos os nomes das massagens, é mais cultural isso, que as mulheres querem drenagem linfática, querem uma modeladora, ou o que seja, né, enfim, geralmente fica nessa linha, né, o relaxante, e as mulheres questionam mais porque elas mais ou menos seguem, mulher sempre tem mais essa coisa da dieta, né, do corpo. O homem dificilmente pode acontecer, mas isso é exceção. Para mim nunca aconteceu. Quando eles fazem esse tipo de pergunta, detecta como um sinal. Fala um pouco de como é a tua massagem. Como que é que você faz? Quando eles fazem esse tipo de pergunta, você coloque-se em alerta, porque na verdade eles estão querendo tirar de você alguma informação extra sobre o que você presta de serviço além da massagem. Aí, se você se faz de louca, eles vão, às vezes, insistir. Uma vez, eu comecei a achar estranha a conversa, mas eu não tinha certeza do que ele queria. Aí, eu falei, eu não tô entendendo o que você... Eu faço massagem corporal, a massagem nas costas, nos braços, na cabeça, nas pernas, mas eu não tô entendendo o que você quer saber. O nome da massagem, como a técnica que eu uso, o que exatamente... Aí a pessoa viu que eu não estava entendendo, ou pelo menos estava me fazendo de louca, e aí ele disse, não, eu quero a finalização, você faz finalização? A finalização nada mais é, gente, que fazer uma punheta, né? A manipulação do pênis no final da massagem. Então você faz toda a massagem, ele fica excitado, ele já tá com a cabeça para isso, né? Então ele vai ter uma ereção, e aí você faz ele ter um orgasmo. Então, basicamente, é o que eles querem, esses que vêm com essa proposta. Aí vai de você, se você é uma profissional do sexo, tudo bem,
é uma escolha sua, mas aí você vai vender a sua proposta como ela é. Agora, se você é uma massoterapeuta com um cunho de bem-estar, de leveza, de saúde, é bem importante você saber a forma como esses clientes se colocam, se oferecem. Bem, tudo bem, você disse que não e tal, terminou a conversa, você sabe, então, se eles falarem, eu vou pensar e te ligo, é porque geralmente era aquilo que a gente estava imaginando. Que quando eles querem apenas relaxar, eles falam, olha só, eu cheguei de viagem, estou muito cansado, eu quero saber se você pode me atender a tal hora. Aí eles sugerem a hora, se você puder atender, você vai e atende. Aí, pessoalmente, o que acontece? Às vezes o cliente chega até você, né, porque ele veio por alguma indicação, ou você trabalha num local, por exemplo, eu trabalhei num hotel, e no hotel acontecia uma certa frequência, assim, sabe? Eu tinha a cada 3 ou 4 de 10 clientes, eu passava por algum tipo de proposta, sabe? Então, às vezes eles vinham até mim e eu trabalhava no hotel e eu trabalhava para um salão de beleza. Só que eu subia no quarto do cliente porque ele preferia relaxar no quarto até para dormir depois, né? Então, eu levava a maca até lá, eu saía do salão de beleza, ia até o quarto do cliente. Você veja, não é um local que você está desprotegido, porque além do hotel saber, o salão de beleza também sabe que você está no quarto X. Eu ia até o quarto e lá o que acontecia? Você percebia pela postura do cliente, ele começava a se remexer muito na maca, cada um tem os seus trejeitos. Um remexia demais na maca e começava a fazer propostinha, tipo fazer elogiozinho, perguntar como é que você faz a massagem assim, se você não faz no bumbum. Aí tem outro que começa a querer saber se você é solteira, né? O que você gosta de fazer para se divertir, né? E começa a fazer perguntas pessoais, que não tem nada a ver com o teu trabalho, porque você está ali para entregar um serviço e ele deveria estar bem quietinho, relaxando e aproveitando esse serviço. Então, esse é um outro sinal também que você pode perceber quando ele começa a entrar no teu campo pessoal, querendo saber de você, do que você gosta, do que você faz, se você tem namorado, se você não tem. São perguntas que não cabem num local de trabalho com uma pessoa estranha, concorda? Que intimidade essa pessoa tem para ficar perguntando a tua vida ali? Não é um local para isso. E outros ainda vão direto ao assunto, né? Já perguntam se você quer sair com ele, se você faz finalização, enfim. Tem vários sinais que você percebe que eles estão invadindo uma área que não é a área da massoterapia, que eles estão invadindo o seu campo pessoal. Então, nesse caso, você vai dar a sua negativa e vai ou finalizar, avisar para ele que você vai parar a massagem, se ele quer que continue, que ele pare de falar aquilo, porque senão você vai parar na massagem, ou você simplesmente para a massagem e vai embora. Corre o risco de você não receber massagem? Corre. Mas às vezes é melhor você não receber e sair bem, porque o pior de tudo é o seu mal-estar. Então eu peço que vocês usem a sua intuição, o seu olhar crítico, o seu olhar apurado e saiam das situações de perigo. Saiam das situações que vocês sentem no coração de vocês que não devem estar. E dessa maneira vocês podem usufruir o melhor possível da profissão, tá bem? Bom, se você não curtiu o vídeo ainda, não se inscreveu, se inscreva agora, dê um like e acione o sininho para receber todos os meus vídeos. E compartilhe com as amigas, compartilhe com as pessoas que você acha que possa receber esse conteúdo e de alguma maneira ser beneficiado com ele. Muito obrigada, espero que tenha levado algum acalento ao coração de vocês, que tenha agregado conhecimento à vida de vocês e que isso ajude a evitar situações que vocês não queiram passar. Agradeço por vocês estarem nesse vídeo até agora e espero que possamos continuar juntos. Em breve vou estar lançando o meu curso, vou estar disponibilizando algumas mentorias e eu espero que vocês possam estar comigo para usufruir disso tudo. Muito obrigada pela atenção, tudo de bom, fiquem com Deus e Namastê!